A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Olá, meus amigos, minhas amigas da Rádio Clube FM, também do programa Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Estamos há 11 anos levando a mensagem consoladora de Jesus. Também pelo YouTube, o canal é Viver_Melhor. Se inscreva, deixa seu like e sua opinião, sempre importante para nós. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Muita paz, muita luz a todos. Meus queridos irmãos, vamos falar sobre Em Soledade com Deus. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. Temos também o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência, o Espiritismo está no ar, momento de oração. Aproveita o dia e faz o melhor, amando sempre. Muita paz, muita luz a todos. Estamos apresentando o Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando em soledade com Deus. O que será de nós se estiverem realmente próximo aos testemunhos? É uma pergunta importante, né? Não creio que sejamos envolvidos todos, respondeu Pedro. Jesus já preparava-os para um futuro difícil. Então, Pedro achava que eles não seriam todos envolvidos. Ficaremos à mercê dos juízes, adiu Tomé, que serão severos conosco, senão impiedosos. Ele não obrigou a segui-lo, redarguiu João. João sempre com aquela voz mais moderada, né? Por isso deveria poupar-nos, contestou Judas. O nosso já é grande sacrifício, pois que abandonamos tudo quanto tínhamos. Não considero assim, respondeu Natanael. Ele buscou-me enquanto eu meditava e deu-me alegria. Eu o amo, eu estou disposto. Isso é Natanael ben Elias, aquele cego que Jesus curara à beira do caminho. A lei é dura para com aqueles que a desrespeitam e tombam em sacrilégio contra Moisés, contestou Tiago. Tiago foi sempre um defensor do judaísmo. Teve muitos problemas com Paulo de Tarso por causa disso. Mas ele não veio destruir a lei, retrucou Pedro. Tem-na vivido e nos ensinado a respeitá-la, até mesmo quando injusta. Eu temo e confio, espero e amo. Ele não nos deu o sinal que desejávamos, concluiu amargo Judas ao vê-lo aproximar-se. O sinal que nos demonstrasse ser ele o Messias. Vimos muitas coisas que outros profetas também fizeram, mas o mestre olhou-os calmo e eles se desnudaram. O verdadeiro sinal do céu, esclareceu Jesus, sem reproche nem mágoa, vem através daquele que, por amor, podendo tirar a vida e tomá-la quando lhe aprouver, dá-la em plenitude, em extremo gesto de renúncia, de abnegação e soledade com Deus. Então ele estava dizendo que Deus Todo-Poderoso, esse sim dá a vida e pode tirá-la, mas ninguém. Um silêncio pesado de chumbo caiu entre os companheiros, que se entreolharam, sofridos com lágrimas repentinas de arrependimento, a coroarem os olhos.
Então, sentiram na pele ali palavras de Jesus, ou seja, a carapuça serviu, né? De calcário cinza fazia a moldura além dos muros de uma cidade áspera e rígida, em que a natureza e os homens apresentavam-se como as mesmas características, dureza e desilusão. Aqui, longe, raros bosques de oliveiras e ciprestes audazes contrastam o verde escuro em manchas de sombra agradável, como o solo agreste pedroso, onde de raro em raro a balsamina e os cardos medram. Numa das baixadas, a nascente de Siloé, refrescante, alongada, com corrente tranquila, é a fonte generosa e abençoada, representante da vida. Então, essa nascente de Siloé era muito visitada, né? Porque, segundo eles, tradição, né, de que a água curava. O templo erguido por Zorobabel após a interior destruição demonstrava o orgulho da raça que padecia uma forma de rude e infeliz cativeiro nas hábeis garras da águia romana. Quando se refere à águia romana, é o Império Romano dominante. Em extremos opostos, os palácios de Herodes, Antipas e de Caifás, ostentando luxo e exaltando um bafio pestilencial das lutas políticos religiosas, sob o olhar atento da Torre Antônia, nas cercanias da opulenta residência de Pilatos. Então era um contraste, né? Dois judeus, Caifás e Herodes, riquíssimo, vivia em seus castelos, como a Torre Antônia, onde vivia o governador da Judéia, era um romano, Pilatos. As rudes calçadas e estreitas apertavam-se como os corações temerosos que necessitam de apoio, onde são escassas a confiança e a amizade, a paz e a bondade. A fé religiosa converte-se, então, em recitativos exaurintes e monótonos, com movimentos rítmicos da cabeça e do corpo, ocultando os sentimentos reais, disfarçando pela aparência a falta de uma atitude mental e emocional correta. Os jogos dos interesses subalternos predominavam, dando asas às astúcias e à desonestidade que campeavam em detrimento da honradez que já não existia. Tudo geravam problemas, né? As oferendas religiosas variavam de acordo com a intenção ou liberação do erro de cuja responsabilidade se desejava eximir o crente, variando desde os pequenos holocaustos com aves e animais de maior porte e de gemas preciosas, metais nobres trabalhados. Então existia também o sacrifício dentro da própria religião judaica, onde eles sacrificavam animais para agradar a Deus. Supunha-se que o dinheiro e tudo comprava e vendia-se com postura, fidelidade, afeição, vidas. É uma doce ilusão, né? Desde as mais remotas eras, quando o homem começou a entender o valor amoedado, ele acha que pode comprar tudo com dinheiro. Não seria, pois, de estranhar que Jesus nunca passasse uma noite na orgulhosa e estranha Jerusalém? Eu gosto sempre de afirmar isso, e agora veio esse comentário. Jesus, com exceção da sua prisão e condenação à morte, ele nunca dormiu dentro de Jerusalém. Ele fazia as visitas, mas dormia nas cercanias. Ou ele ia para a casa dos seus amigos, né, em Betânia, Marta, Maria e Lázaro, os três irmãos, ou dormia debaixo das árvores, no Monte das Oliveiras, mas jamais, lá no Getsêmani, mas jamais dentro da cidade de Jerusalém. Quando ali se encontrava no ministério da mensagem, reativava-se de dentro dos seus muros e procurava para o repouso a casa gentil dos seus amigos de Betânia, Marta, Maria e Lázaro, ou se acolhia na parte externa do Getsêmani, à sombra acolhedora das velhas oliveiras, sob
simbólio da noite estrelada. Naquela cidade sofrida e impiedosa, onde os falcões vigiavam as pombas, os lobos as ovelhas, para as exterminar. Sábio ele, dar-se-ia a seu luminoso testemunho aquilo para que viera, e não antecipadamente, né? Antes era necessário semear o amor e a esperança, a harmonia, a coragem, a fim de que o sangue do seu holocausto sustentasse por todo e sempre os débeis vergontes, que eles despontassem nas plantas nascentes que seu amor faria germinar. Jesus esperou e preparou-se para a sua hora. Então ele não deixou se imolar antes do tempo. As festas da Páscoa atraíam os fiéis que chegavam de toda parte. Deveria ser nessa época. As testemunhas levariam por todos os lados as notícias da morte e da vida. O silêncio da paixão e a alvorada da ressurreição comporia o livro da perene conquista da felicidade. Cessados os encantamentos da entrada jubilosa entre palmas e sorrisos transitórios, os ódios foram acirrados por profissionais do terror, que se misturavam às camadas mais infelizes da população e pelos integrantes hábeis, juntos os assustados governantes, cujos tronos e posições balouçavam sem cessar, aos ventos do poder enganoso, longe de qualquer segurança. Inquieto e emulado por sentimentos desencontrados, fraco e atormentado na sua insegurança, onde tudo se comprava e vendia, Judas vendeu o amigo. O escândalo se daria, é certo, infeliz, porém, aquele que se tornasse o seu instrumento. O dia morno fora substituído pela noite varrida por ventos frios. No silêncio das sombras, a escabrosidade da atitude conduzia à tragédia. A dor maior para o amigo é a traição de outro amigo, a sua perseguição insana e costumaz, a antipatia que surge da inveja ou do despeito, a contínua zombaria decorrente da pertinaz animosidade que se agasalha. Judas, que o conhecia, não o conhecia. O amigo que agride, maltrata, desconhece a bênção da amizade. Aquelas eram circunstâncias cruéis, momentos aqueles inquietantes. Em tais oportunidades, revelam-se as criaturas, assumem os homens as suas reais posições. Cada um é o que apresenta no instante grave, quando se destravam as represas íntimas que disfarçam comportamentos e dissimulam condições. Pelos caminhos do crescimento espiritual, sempre estarão os diptipos morais, surgindo e desaparecendo nas almas, modelando-as na fornalha da aflição e nos temperos da bondade. Nenhuma anestesia que não passe, como emoção alguma que não cesse. Observando a condenação do amigo, Judas tombou no poço dos remorsos. A consciência despertou. Pela tela da imaginação, volveu ao passado. Desfilaram os momentos que se faziam eternos, quando a comunhão do amor penetrara-o. Aturdiu-se mais e era tarde. Volveu ao santuário onde consumara a traição e disse da sua dor, do seu arrependimento, desejando recuperar-se. Os compradores frios zombaram. As suas rogativas produziram diatribes de revolta. Pequei, disse entre lágrimas, traindo sangue inocente. Que nos importa? Redaguiram impiedosos. Isso é lá contigo. Arrojadas as moedas ao solo, fugiu prosseguindo no rumo da outra loucura, o suicídio. Consumado o ato infame da traição, os sacerdotes, ávidos e inditosos pela ganância, tomaram das moedas do piso recolhidas e creram-nas indignas do tesouro do templo, esquecidos de que o dinheiro é sempre neutro. Compraram uma vida, aquelas moedas de prata
que levara ao suicídio outra vida. Aplicaram-na, então, astuciosos na aquisição do campo do oleiro, que foi transformado em cemitério para forasteiros. A dureza do solo de Jerusalém, a cidade tida por sagrada, resultava de algum modo daqueles que a habitavam. O coração é a terra do homem, o pensamento é a semente, a ação é o seu fruto. Respira-se no clima que se fomenta no íntimo. Jesus nunca dormira antes dentro dos muros de Jerusalém. E hoje, cidade santa para os judeus, para os cristãos e para os muçulmanos. O comércio das quinquilharias confunde-se com os cânticos e preces recitados nas igrejas, nas mesquitas, nas sinagogas e no Muro das Lamentações. Entre paixões de armas e punho e divididas pelos ritos das várias ortodoxias, onde certamente o amor não se encontra. Jerusalém. As horas transcorriam pesadas e lentas entre as sombras das saudades. Não obstante fossem dias de luz, apagaram-se as claridades da esperança e os júbilos murcharam nos corações oprimidos pelas dores superlativas. As sombras que mantinham os discípulos em amargura defluíam do remorso, da mágoa, da dor, ante o espetáculo inesperado que culminara na tragédia do Gólgota. Vencidos aqueles momentos rudes, atordoantes, exsiluaram-se-lhes, e neles se agasalharam as angústias e os arrependimentos. Subitamente perceberam imensa a falta impreenchível que o Mestre lhes deixara nos sentimentos. Assustados, na simplicidade de que eram portadores, homens de condição humilde, deixaram-se ali ficar. Alguns na residência da família Marcos, outros na Betânia, e os demais em casas amigas, atemorizados. Não saberiam dizer por que permaneceram em Jerusalém. O ideal teria sido o retorno aos velhos sítios e às suas lembranças, aos lugares onde foram felizes com ele. Jerusalém era a cidade de todas as amarguras, da traição, do medo, das negativas. No entanto, um estranho sortilégio mantinha-os ali, como que aguardando, não sabia o que. O Mestre falara que volveria 3 dias depois de morto. Eles criam, mas já não sabiam em que acreditar. O medo é algoz impenitente, que oblitera a razão e anula a claridade mental. O remorso é vérmina que vence cruelmente por dentro a consciência culpada, e esses terríveis adversários maltratavam-nos sem trégua. A paisagem de horror na tarde ensobrada em que ele fora sacrificado não lhe saíam da mente. Macerado em abandono pelos melhores amigos, ele não se defendera, não se queixara e permanecera estoico até o fim. Agora, o recordavam, percebiam a dimensão da ingratidão que deram mostras. São lentas as horas da aflição e do arrependimento, quanto são rápidos os minutos da alegria. A cidade se apresentava tensa. As conversas eram rumores e as consciências eram cavernas, onde se homogearam a covardia e os receios injustificáveis. Anás e Caifás, Pilatos e Herodes sentiam o ar pesado após a consumação do crime organizado. Jerusalém jamais olvidaria aqueles dias e dificilmente se recuperaria deles. Na alva do primeiro dia da semana entrante, Maria de Magdala, Joana de Cusa e Maria de Cleófas resolveram bálsamo e óleos à sua sepultura. Vieram do lado oposto ao Calvário. Atravessaram o Jardim das Oliveiras, enquanto a face luminosa da manhã suavemente vencia a noite demorada. Desceram o vale
e galgaram a encosta dos muros da cidade velha e os contornaram até defrontarem o Monte da Caveira. A visão do local do sacrifício chocou-as. O vento frio da madrugada levantava-lhes os véus e desnatrava os cabelos. Os corações perderam o ritmo face à dor, ante as expectativas do que ocorreria. Temiam e ansiavam, experimentavam uma sensação especial e receavam, avançando, porém, prosseguindo firmes, contornando as muralhas altaneiras, chegaram ao sepulcro novo, que José de Arimateia oferecera para que ele ali fosse inumado. Ao adentrarem-se na antessala da caverna feita para as despedidas, viram um ser angélico que as informou da ocorrência. Na parte inferior da sepultura estavam os panos que os cingiram e vazia a cova silenciosa. Susto e angústia dominaram-nas naquele momento grave. Maria de Magdala, saindo a chorar, interrogou o jardineiro que cuidava das rosas silvestres e do local. Para onde levaram? Ele voltou-se, todo em luz, tangível e vivo. O mestre sorriu. Raboni, mestrezinho, Maria, ainda não fui a meu pai. Avisa os meus companheiros para que sigam a Galileia, onde os encontrarei. Toda a orquestração da felicidade modulava aos seus ouvidos a música dos júbilos, trazida de longe esfera. As duas mulheres desceram na direção da cidade e cientificaram a Pedro e João, que se apresentaram em testemunhar o acontecido. Ofegantes, chegaram ao túmulo e o defrontaram sem os guardas, a pedra de entrada rolada e a cobertura afastada. Os panos ao abandono e o lenço que lhe cingira a cabeça estava dobrado cuidadosamente, parecendo manter as vibrações da sua face. Olhos nos olhos, sorrisos em cânticos e a confirmação do triunfo após a morte. Os dois discípulos exultaram com um peito túmido de emoções superlativas. A ressurreição incontestável era o selo da sua legitimidade após as lutas que o túmulo não encerrara. Ressurreição e vida numa sinomia profunda. As esperanças consolidaram-se. O medo cedeu ao desejo do sacrifício. Seu aparecimento, reiteradas vezes, arrancando os amigos das algemas humanas das próprias fraquezas, era o prólogo da realização de cada discípulo, que então sairia em testemunho da verdade, fixando na memória dos séculos a grandeza do Mestre. Sem temer a morte, nem os suplícios, eles se multiplicariam pelo mundo como pólen bendito, revertecendo a terra árida dos corações. Hoje, quando os rumores de calamidades se transformam em triste realidade, a evocação da vitória, da vida sobre a morte e a mensagem da ressurreição faz-se vida. Os discípulos do Evangelho restaurado tornam-se os mensageiros e timoratos da esperança em nome da fé sem jaça. Almas do mundo em aturdimento. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Eles estão atentos. Ao olharmos o mundo, é comum nos determos a analisar tragédias ocasionadas pela revolta climática que varrem cidades inteiras, como se as desejasse eliminar do mapa. Catalogamos as absurdas deliberações de alguns governos e nos indagamos por que a divindade tudo isso permite. Como permite que tantos maus exerçam sua maldade de maneira impune e inconsequente? Idealizamos como tudo poderia ser resolvido, ser amenizado, bastando uma mínima interferência dos céus. Nesse patamar nos esquecemos de que o Ser Supremo do Universo, a causa primária de todas as coisas, é soberanamente justo.
Infinito em suas qualidades, não se equivoca e mantém seus olhos fixos na sua criação. Nada lhe escapa ao olhar penetrante e sábio. Sutil como a brisa e firme como as leis que regem as galáxias, ele sustenta a vida em todas as suas dimensões. Acrescentemos que no centro desse sistema soberano e infalível, destaca-se a figura de Jesus. O seu olhar sobre a terra é o de um mestre que jamais abandona a sua escola. Habitar este planeta, sob a égide de sua governança espiritual, deve nos conceder a certeza de que a misericórdia precede qualquer justiça rigorosa. Jesus atua como o farol que vara a névoa dos séculos, oferecendo um norte ético e emocional que nos garante atravessar as tempestades com a convicção de que o destino da humanidade é a luz. Consideremos ainda que a assistência divina nos providenciou uma pleiade de benfeitores que renunciam a planos de repouso para se tornarem os guardiões de nossa caminhada. São os amigos invisíveis que sussurram a intuição salvadora no momento da dúvida, que sustentam nossas mãos quando o cansaço ameaça nos fazer parar e que, com infinita paciência, organizam as circunstâncias de nossas vidas para que o aprendizado seja mais eficiente. Se prestarmos um mínimo de atenção, identificaremos sua assinatura discreta em atos que nos alcançam. Reconhecer essa rede de proteção é transformar a própria visão de mundo. Quando compreendermos que somos assistidos diariamente pela providência, guiados pelo olhar atento do Cristo e amparados pelos benfeitores que nos cercam, abandonaremos nossas análises e críticas inconsequentes. Consideraremos a vida uma experiência sagrada de ascensão, em que cada amanhecer nos renova o convite para a nossa transformação interior. E porque nunca estamos sós, filhos de uma sabedoria infinita que nos conduz, nada mais nos compete senão reger nossa própria vida. Diante da perfeição da providência divina, que estabelece o equilíbrio dos mundos e as minúcias de cada dia, de Jesus, o governador planetário, que sustenta a humanidade com seu olhar de infinita misericórdia e paciência, preciso nos é ponderar que, como aprendizes, não nos cabe o papel de julgadores no mundo. Melhor faremos se, em vez de focar nas sombras externas, confiarmos e focarmos mais em nosso próprio aprimoramento. Pensemos nisso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, devemos aniquilar-se para que Deus surja de dentro de nós com sua força divina, criadora. Não mais viveremos nós, mas o Cristo viverá em nós. E tudo o que nossa vontade desejar, inevitavelmente se cumprirá, desde que tenhamos fé, confiança absoluta em Deus, Jesus, na espiritualidade e, importantíssimo, em nós mesmos. E que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Grato mais uma vez pela oportunidade de trabalho na Seara do Cristo. E que possamos, meus irmãos, viver esses ensinamentos no nosso dia a dia. Muita paz e muita luz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior. Nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.